vídeo de hoje ensinarei como coloco forro nas minhas peças, como bolsas e nécessaire. Vou mostrar nesse porta-moeda Square. O vídeo com a receita dele está aqui embaixo na descrição, tá? Então, eu já dei ele, já ensinei ele em outra aula. Então, se você quiser fazer. Essa peça, como a trama ficou bem fechadinha, até não teria necessidade de forro, mas eu gosto de colocar porque ele dá um charme a mais para a peça. Eu utilizo sempre tecido 100% algodão, os tricolines. Os dois eu já deixei de molho por uma noite, só com água, porque o algodão ele encolhe um pouco. Então, para não ter perigo de, depois de eu colocar na peça e lavar essa peça, encolher o forro mais do que o fio. Eu começo medindo a minha peça, para ver o tamanho que ela tem. Essa aqui tem 11 por 10,5. Como aqui eu tenho ainda o zíper, mas ele tá costurado bem na bordinha, eu posso contar ele inteirinho, tá? Porque a gente vai trabalhar com ela do avesso. Então, eu vou fazer 10,5 por 10,5 aqui, tá? Porque aqui essa bordinha é a nossa costura. Então, tendo 10,5 e 10,5, eu vou colocar agora mais 1,5 centímetro em cada lateral. Isso é margem de costura, tá? Eu costumo trabalhar com 0,75 para margem de costura. Como é que eu faço? Eu pego o meu tecido, trabalho com ele no avesso sempre. E com uma régua, olha, eu dobro ele ao meio aqui. Esse ladinho aqui é o nosso lado reto. Então, eu tenho 10,5 que eu preciso, mais 1,5. Então, 11, 12 centímetros a gente vai precisar. Vou marcar aqui, posso riscar com uma lapiseira ou lápis. Evita a caneta, que a caneta costuma manchar. 12 centímetros por 12. Vou marcar aqui embaixo também, riscar mais 12 centímetros. E posso cortar na linha. Então, eu tenho 12 aqui por 12, tá? Corte certinho na linha, porque a gente já está com essa medida com margem de costura. Sempre apoie, deixa o tecido apoiado na mesa e com a tesoura, a ponta de baixo apoiada na mesa, a outra parte a gente levanta para cortar. Se você trabalhar com o tecido no ar, você vai ficar com o corte torto, tá? Então, sempre trabalho com o tecido apoiado na mesa, não corto nunca ele no ar. Eu escolhi essa estampa aqui para trabalhar nesse porta-moeda aqui, tá? Ele tem uma cor aproximada. E vou cortar aqui no meio. Agora sim eu posso trabalhar com ele no ar, porque eu vou usar a própria dobra dele como meu guia para o corte. Feito isso, temos duas opções. Uma é passar uma costura à máquina aqui. Eu faço uma dobra aqui na parte de cima, com mais ou menos 1 centímetro, tá? Porque esse aqui eu vou costurar à mão. O outro lado também. Pode passar a ferro para deixar bem vincado, ou até com o cabo de uma agulha, passa ele aqui, ó, para deixar essa marcação bem vincada. Ó, vejo que eu mexo e ela não desdobra, tá? Faço isso dos dois lados. Posso marcar também onde será a minha costura.
Eu marco o 0,75 para cada lado, porque daí não tem perigo da costura ficar torta. Eu tenho essa régua que ela já tem as medições aqui de 0,25, 0,50, 0,75, 1 centímetro. Ela tem 2, 3 centímetros de largura, tá? Porque eu trabalho com patchwork também. Mas se você não tiver essa ferramenta, é só fazer a marcação com a sua, com uma régua comum ou com a sua treninha e marcar os pontos e uni-los depois. Vou acertar bem um tecidinho em cima do outro. Feita a marcação, nós iremos alfinetar para as duas partes ficarem juntas igual, de forma alinhada. Uns 4 alfinetes já bastam. Alfinetado, agora nós viremos com, pode ser um fio comum, uma cor aproximada. Vou cortar uns 40 centímetros, não corte o fio muito longo para não dar nó, para que você for costurar. Agulha de costura comum. Aqui é uma bem pequenininha, tem vários tamanhos. Não use uma agulha muito grossa para não estragar a trama do tecido também. Faça um nozinho em uma das pontas. E inicio a costura aqui por cima, onde que a gente fez essa dobra. Ó, vou passar por dentro aqui da dobra, que daí o nó vai ficar embutido. Não vai ficar aparente. Conseguem ver? Ó, por dentro da dobra. E vou fazer pontinhos pequenininhos, pegando os dois tecidos. Vou colocar mais perto para vocês verem. Ó, um pertinho do outro, tá? Pra trama não, quando a gente colocar a peça, o forro na peça, os pontos ficam bem pequenininhos, então não corre o risco dessa costura abrir. Eu vou fazendo dessa forma assim, tipo um alinhavo, mas com pontos bem justinhos. Tá? Olha, os pontinhos bem pequenininhos, tá? Que daí a gente tem um acabamento bem legal nesse forro. Não, a gente não pode caprichar só do lado de fora, o forro tem que ser tão caprichado quanto a nossa peça. Eu sou uma pessoa que quando eu compro uma peça, eu viro ela do avesso para ver o acabamento. Então, tem esse hábito de que as pessoas têm esse cuidado de ver a qualidade, e a qualidade tem que estar no avesso também. Olha os pontinhos. Tô seguindo a linha que a gente marcou. Vou fazer isso em toda a volta. Ó, tô pegando dos dois lados, tá? Tem esse cuidado de pegar no tecido de lá também, para unir a frente e a parte de trás. Quando eu chegar aqui onde que as linhas se encontram,
eu paro exatamente onde que elas se cruzaram. E faço a costura agora pela parte de baixo aqui, ó, que é a linha de baixo. Eu vou fazer isso do mesmo jeito aqui nessa outra ponta e finalizar aqui em cima. Eu vou adiantar essa parte e já retorno. Finalizei minha costura aqui em cima. Aqui eu posso dar um arremate, passo por dentro umas 2 vezes. Passo por dentro da laçadinha. E posso passar aqui por dentro, só dessa dobra também, para não cortar o fio tão rente. Ó, sai uns centímetros para frente. Posso cortar o fio. Vou tirar os alfinetes, que a gente já tá com a peça toda costurada, não preciso mais dele. Essa ponta aqui, que a gente não costurou até o final, eu costumo tirar esse excesso. Cuida para não cortar o fio que você costurou. Eu gosto de fazer isso porque daí ele assenta essa pontinha melhor, dá um melhor acabamento pro forro. Eu vou desvirá-lo agora. Eu tô com ele aqui no avesso, né? Vou desvirar para mostrar como é que ficou a nossa costura. Ó, ela fica bem fechadinha. Posso vir com a tesoura fechada aqui e acertar as pontinhas. Se quiser passar para assentar também pode. Ele fica perfeitinho. Ó, se a gente corta aquela pontinha, o cantinho ele fica mais assentado, não fica com aquele excesso de tecido. Acertei os 2 lados. E o nosso forro tá prontinho. Agora, como é que eu vou fazer? Ah, eu fiz também ele costurado à máquina, para quem tem máquina. Essa ponta aqui, o mesmo processo. Eu corto fora, tá? Não mostrei como é que é a máquina, porque quem já costura já tem noção da margem de costura. Também desviro. Esse amarelinho eu escolhi para colocar nesse porta-moeda rosa, que ele tem os detalhes em amarelo. Acho que fica simpático essa composição de cores, fazer o contraste. Eu gosto muito de trabalhar com o colorido. Vocês vão ver nas minhas peças, não trabalho muito com bege ou tom sobre tom. Eu gosto de cores e cores contrastantes, tá? Eu acho que dá uma vida para essas peças. Como é que nós vamos fazer agora? Eu vou virar essa nossa porta-moeda do avesso também. Vou assentar ele bem. Com um fiozinho aqui, deixa eu arrematar. Por que que eu virei ele pro direito? Porque essa parte aqui é a parte que vai ficar, depois que a gente desvirar, que tem que aparecer, tá? Então, eu viro ele pro avesso, porque eu vou trabalhar ele, a peça no avesso, e vou vestir esse forro agora, aqui na peça, também no avesso. Então, nós vamos ter avesso com avesso. Vou colocar ela aqui dentro. Assentar ela bem direitinho.
o máximo que tu conseguires, tá? Por isso que eu pedi para colocar 1,5 cm de margem, porque daí a gente tem ele bem certinho em todas as alturas aqui. Vou fazer isso a mesma coisa com o outro. Ó, viro do avesso a peça. Vejo que ela já está bonita mesmo no avesso, mas o forro sempre dá um charme extra. A gente vê uma peça forrada, tu vê que tem um capricho a mais nesse trabalho. Virei bem. E como eu já tinha virado esse aqui, eu vou colocar o avesso, que é a parte de dentro, com o avesso. Mesma coisa. Também vou vesti-lo. Tenho cuidado da lateral ficar na lateral, não torcer, né? Pra hora que a gente desvirar, ela ficar bem certinho dentro do nosso porta-moeda. Venho até aqui em cima também. Se quiseres colocar um alfinete para segurar também pode, é válido. Coloquei bem rente com o zíper. Esse zíper, eu falei nessa aula aqui, eu passei uma costura à máquina, tá? Mas também dá para ser costurado à mão. Ó, deixei ele bem rente, venho com o meu alfinete e fixo. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Bem rente. Bem certinho aqui em cima. E com o alfinete eu fixo para ele não sair do lugar enquanto a gente tá costurando. Vou usar o mesmo fio que eu trabalhei para fechar as laterais. Fiz um nozinho na ponta. Eu tenho o hábito de iniciar sempre nas laterais, tá? Acho que o acabamento fica mais bonito quando a gente não começa aqui no meio. Vou passar pelo meio daquela dobra, até chegar o nozinho. E agora, faço pontinhos, mini pontinhos invisíveis, que eu digo. Ó, eu venho, pego um pontinho da trama do nosso crochê. E como a gente tem aquela dobrinha que a gente já deixou preparada, eu passo ela por dentro. Ó. Eu saí com o fiozinho aqui e vou entrar na mesma direção, eu não entro lá, porque senão, se eu entrar aqui, esse fio aqui vai ficar aparente. E se eu entrar com ele retinho aqui, ele não vai aparecer. Deixa eu mostrar aqui. Ó, ele fica um ponto invisível, tu nem sabe onde que tá a costura. Deixa eu fazer mais um pouquinho para mostrar como é que é feito. Ó, saí com o fio aqui na nossa dobrinha, vou exatamente para cima, não vou entrar com o fio aqui na frente nem aqui atrás, sempre reto. Pego um pouquinho da trama e puxo. Novamente, saí ali em cima, entro retinho aqui para baixo, passo, ó, a agulha ela corre por dentro da minha dobra. Por isso, dessa dobra também, ela dá um acabamento perfeito aqui na costura e na junção da peça. Tô com um fio aqui, vou exatamente inserir a agulha na minha trama reto, ali para cima, ó. Pontinhos pequenos, quanto menor o ponto, mais invisível essa costura vai ficar. Não adianta tu vir e fazer rapidão, fazer qualquer tipo de ponto que o acabamento não vai ficar bonito, tá? Ó, saí lá, entrei aqui, corri por dentro da dobra. Vejam
Que acabamento perfeito que fica. Eu vou fazer isso em toda a volta da minha peça. Isso, ó, independente se eu fechei a mão ou se eu fechei a máquina, o acabamento aqui em cima, os dois vão ficar a mesma coisa. Isso serve tanto para essas peças pequenininhas como para peças maiores, para bolsas maiores, de outros formatos. Repetindo, saí aqui, vou entrar exatamente em cima aqui, ó, na trama do meu crochê. Não vou nem para frente, nem para trás. Pense isso aqui como um rio. Qual a menor distância? Quando a gente vai para lá. Se eu pular para lá ou se eu pular para cá, eu não vou conseguir atravessar esse rio. E o fio não vai ficar muito aparente, vai esticar muito esse fio. Então, a gente trabalha com pontinhos pequenininhos, sempre fazendo tipo um quadradinho, ó. Eu puxo, já posso soltar o meu alfinete aqui para não me atrapalhar agora e vou fazer isso em toda a volta. Vou adiantar e já. Mais um detalhe, quando você passar o fio na trama do crochê, cuida para não passar a agulha até o outro lado. Veja que eu só pego a trama aqui por cima do fio. Como é forro, não vai ter perigo de sustentação, uma alça, que daí a gente precisa ter maior, os pontos mais reforçados. Esse aqui é só um ponto de acabamento do forro. Eu não passo a agulha lá para o outro lado, porque senão esse ponto vai começar a aparecer lá também. Eu só trabalho pegando alguns fiozinhos da minha trama do crochê, tá? Mas esse detalhe que tem que ter cuidado para fazer esse acabamento perfeito. Vejam que bonito que fica. Depois que a gente desvirar, ele fica embutido dentro da trama, que a gente nem percebe como é que foi feito esse acabamento. Finalizei a costura, vejam como ele fica com o acabamento perfeito, tá? Em toda a volta. Posso desvirar o meu trabalho agora. Ó, lembrando que esse aqui foi o que a gente fechou a mão. Ó, os pontinhos bem pequenininhos, ele nem aparece. Fica bem fechado. Vejam o charme que fica com ela forradinha. E aqui em cima, se tu olhares, fica perfeito o acabamento. Por fora, aparece o forro bem discretamente, como nós tínhamos esse ponto bem fechado. Ela deu mais estrutura também para a peça. Fiz nessa aqui também, com fio amarelo. Vou tirar depois esse fiozinho aqui. E também posso desvirar. Essa aqui apareceu um pouco mais, o forro, mas ele ficou muito simpático também com esse fundo, ó. Ele destaca mais os pontos com o amarelo. E ficou perfeitinho também. Esse aqui é só 2 tecidinhos retos, né? Porque é o formato dela. Aí eu trouxe aqui dois outros modelos de bolsa para mostrar como é que seria feito o forro. Eu tenho esse modelo aqui que eu tô finalizando, falta ainda fixar a alça. Essa receita aqui é uma receita que eu desenvolvi, você encontra no curso Crochê Todo Dia. Eu vou deixar o link aqui embaixo, nos cards, para se você tiver interesse, do Crochê Todo Dia, onde que eu sou professora. Aqui, nesse caso, os tecidos, como é que seriam cortados? Eu faria 2 quadrados com essa medida, lembrando de deixar sempre uma margem de costura, aquele 1,5 cm, e faria ainda
mais uma tira de tecido para a lateral. Lembrando que o forro sempre tem que estar no formato da peça, para ele não deformar ou não ficar todo amontoado dentro. Então, como essa tem uma base e a lateral, você vai cortar com margem de costura também uma tira de tecido e 2 quadrados com margem de costura para frente e para o avesso da bolsa, para a parte de trás da bolsa. O processo de costura é a mesma, vamos costurar as duas laterais, virar do avesso, como a gente fez no porta-moeda, o mesmo processo e fechar. Não esqueça de fazer aquela dobrinha, né, que daí dá aquele acabamento perfeito aqui na borda e fechar com pontinhos invisíveis. Esse caso é uma bolsa quadrada com lateral e tem um outro modelo aqui também. Essa aqui é uma bolsa maior, deixa eu até dobrar ela ao meio para conseguir mostrar. Olha, para fazer o forro dessa bolsa aqui, eu pegaria 2 tecidos, pode até dobrar ele ao meio, assim, ó, que fica mais fácil para trabalhar. Tá aqui o meio dela. Ela é uma bolsa estilo mandala, também está no curso Crochê Todo Dia, uma peça que eu desenvolvi para o curso. A receita e o vídeo completo tem no curso, vou deixar o link aqui embaixo. E dobra o tecido e corta ele no formato, lembrando aqui que a gente tem mais um detalhe aqui, então o formato dela é um pouquinho diferente. Segue aqui o formato, tirando a alça, né? Posso até esconder aqui. Você vai fazer nesse formato aqui o tecido e vai costurar toda a lateral, tá? São 2 tecidos, porque esse aqui também é só fechado como a gente fechou o porta-moeda, só com pontos baixos aqui. Então, ela não tem lateral. Faço aquela dobra em cima e fecho. Trabalho com ela no avesso, encaixando o mesmo processo com pontinhos invisíveis, tá? E por hoje é isto. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar. E te espero na próxima quarta-feira, às 20 horas, com novas receitas e dicas. Beijos!